Olá, gente! Hoje nós estamos voltando para a nossa segunda aula de inglês, nosso módulo básico. A primeira aula já deu bem para vocês entenderem como vai funcionar a dinâmica. Eu vou ficar aqui, vou explicar para vocês todos os conteúdos e vão aparecer aqui do meu lado certas palavras que vão auxiliar vocês a aprenderem mais conteúdo, a decorarem mais e principalmente a entenderem, ok? Então, nós vamos continuar nessa mesma dinâmica. Então, eu peço muito que vocês prestem atenção ao vídeo, porque aqui do lado irão aparecer as palavras, irão aparecer certas explicações. Então, é muito importante que vocês prestem atenção. Hoje, nós iremos começar um novo assunto, e esse novo assunto vai ser os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais em inglês, eles funcionam de uma forma ligeiramente diferente dos pronomes pessoais em português, mas a função ela é a mesma, ok? Os pronomes, eles servem para acompanhar ou substituir nomes em frases, para que assim não fique muito repetitivo. Por exemplo, se eu tenho uma frase com o nome e eu vou falar João foi ao shopping. Então, para eu não ficar sempre nas próximas frases repetindo a palavra João, 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 eu uso os pronomes, ok? Ou então, isso pode substituir eu, ele, tu, vós. Então, é sempre bom fazer essa associação com o português, para que assim a gente possa entender melhor. Então, os pronomes, eles vão servir para este fim, tanto no português quanto no inglês. E existem dois tipos de pronomes pessoais em inglês. E o primeiro tipo é o subject de uma frase e o outro tipo é o object de uma frase. O subject é o quê? O subject é o sujeito de uma frase. Então, esse é o primeiro pronome pessoal. O subject de uma frase, o sujeito de uma frase. Por exemplo, se eu vou falar ele estava dirigindo. Quem é o sujeito dessa frase? Ele, entendeu? Esse é o pronome. Agora a gente tem outro tipo de pronome pessoal que será o object. O object, ele vai ser o quê? Ele vai ser o objeto de uma frase. Então, ele vai ser sobre quem a frase está falando, sobre quem a frase está se referindo. Então, nós vamos começar agora a estudar esses dois tipos de pronome. Então, começando agora com os subject pronouns. Subject pronouns, os sujeitos, os pronomes sujeitos. I, you, he, she, it, we, you, they. Ok? Então, são esses. Eu vou repetir novamente. Vou dar um tempo depois para que vocês possam repetir, pegar bem a pronúncia dos pronomes, porque essas são palavras muito, muito, muito recorrentes no inglês. São palavras que sempre estão sendo utilizadas, né? Os pronomes, que nem no português a gente sempre utiliza os pronomes. Por exemplo, eu vou à padaria, né? Ou então, você vai ao supermercado, você comprou isso para mim. Então, assim, a gente sempre usa os pronomes. Então, é muito importante que nessa parte nós tenhamos muita desenvoltura para falar, entender. Então, é isso que eu vou fazer. Vou falar o pronome. Aqui do meu lado vai aparecer o significado dele em português, ele em inglês, para vocês falarem comigo, ok? Repetirem comigo. Então, vamos começar. I, you, he, she,
it, we, you, they, agora que a gente já entendeu como se pronuncia, vocês já puderam conferir um pouco mais do significado desses pronomes aqui do meu lado, eu vou explicar esses significados mais a fundo. Apesar desse ser um assunto muito simples, assim, fácil de vocês entenderem. O I é o pronome substituto no português que a gente iria associar ao quê? Ao eu. Então, por exemplo, na frase I am Emily. Então, eu sou Emily, eu sou a Emily. Então, nessa frase, eu posso ver que eu uso bem ali o pronome, no mesmo lugar que eu iria usar no português. Nem sempre vai ser assim, porque são duas línguas muito diferentes, mas essa é uma boa forma de vocês conseguirem associar. Então, aqui a gente vai passar para os pronomes que são referentes a outras pessoas. Por exemplo, o you. O you todo mundo conhece da famosa frase I love you. Então, o you seria a associação que nós podemos fazer ao quê? Ao você em português. Então, está se referindo a outra pessoa. Você irá ao shopping? Are you going to the mall? Então, o you sempre vai estar ali quando eu estiver falando com outra pessoa e estiver querendo me referir a ela. Temos também o pronome referente a terceiros, então terceiras pessoas. He, she, it. Algo que a gente deveria sempre se atentar é o he e o she. O he é o pronome que vai ser referente a ele. E o she, o pronome que vai ser referente a ela. Então, temos o he, she. Então, ele, ela. O it é o pronome que nós vamos usar para objetos. E também nós usamos para animais. Então, o it, sempre para usar it, aquela coisa. Então, it a gente sempre associa a coisa. E também a animais, porque animais nós não vamos usar os pronomes he nem o she. É muito importante lembrar disso. O próximo pronome que nós temos é o we. O we, vamos lembrar de mais de uma pessoa. O we é quando eu me refiro a nós. Então, nós. We are going to the mall. Então, nós estamos indo ao shopping. Eu só vou usar o we quando eu quero me incluir na equação, incluir também outras pessoas. Então, se tem eu e mais um, eu vou falar we, ok? Nós temos também, vocês devem ter reparado, que eu falei o you 2 vezes. E não, eu não errei. O you, eu posso utilizar ele 2 vezes. Por quê? Eu tenho o you primeiro, que eu vou me referir a você, e eu tenho o you, que eu posso me referir a vocês. Então, o you pode ser tanto você quanto vocês, tanto singular quanto plural. Ah, Emily, mas como que eu vou conseguir diferenciar isso? Você vai conseguir diferenciar isso pelo contexto, entendeu? Não tem como você diferenciar só por uma frase. Por exemplo, eu vou... you are my best friend. Então, você é o meu melhor amigo. Se eu falo, você é o meu melhor amigo, eu posso falar, you are my best friends. Então, friends no plural, já dá pra você perceber que o primeiro you foi utilizado para o singular e o segundo you foi utilizado para o plural. Então, é desse jeito que vocês vão conseguir diferenciar. Eu também tenho outro pronome que é o they. O que é o they, gente? O they é um pronome que eu vou utilizar ele para falar eles. Então, me referindo a terceiras pessoas no plural. Eles. Por exemplo, they are playing soccer.
eles estão jogando futebol. Então, eu tô me referindo a outras pessoas, ok? Como eu disse, existem também os object pronouns, que são os pronomes aos quais se referem os verbos. Eles também podem substituir os subject pronouns. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre eles agora. O I é o subject pronoun e o object pronoun do I é o me. Então, I, subject pronoun, object pronoun do I, me. Por exemplo, eu vou falar a seguinte frase: He calls me every day. Então, he calls me, ele me liga todos os dias. Então, o verbo, ele tá ali se relacionando com me, né? Que vai ser, ele me liga. O you, a gente pode relacionar, o object pronoun do you é o you mesmo. Então, não tem diferenciação. O object pronoun do he é o him. Him, ok? O object pronoun do she, her. Her. Então, eles podem diferenciar aí também. She, her, he, him, ok? Do it continua sendo it. Do we torna-se us. Por exemplo, they are telling us. Eles estão falando para nós. Então, vocês podem ver que a tradução não fica muito bem, que eu quero passar para vocês. Mas eu tô traduzindo para vocês entenderem o significado da frase. You continua you e o they passa para them. Então, o que vocês têm que entender? Que o object pronoun, ele vai estar sempre ali relacionado a um verbo que tá sempre ali se referindo a esse object pronoun. Agora eu vou falar algumas frases para vocês conseguirem compreender bem como são utilizados os object pronouns. O me eu já falei, por exemplo, you are telling me what I need to know. Então, sempre vocês podem ver o telling. Você está me falando que eu preciso saber. O telling ali relacionado ao me. O you, I'm trying to talk to you. Então, eu estou tentando falar com você. Sempre ali, talking to you. Então, falando com você. She knows I love her. Então, ela sabe que eu amo ela. Então, o que vocês estão entendendo? Isso ali é o objeto da frase. Ela, eu amo ela. Então, she knows I love her. Entendeu? Então, ali é o objeto ao qual o verbo está se referindo. O verbo está relacionado. Por exemplo, I heard them talking last night. Eu escutei eles falando ontem à noite. Então, I heard. Eu escutei. Quem eu escutei falando? Eles. Eu escutei eles falando ontem. Então, é isso que eu queria passar para vocês por hoje sobre os pronomes pessoais. Vocês podem rever a aula para entender mais, para aprenderem mais o conteúdo. Espero muito que vocês tenham gostado e nós nos vemos na próxima aula.